Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para o P9 Noite de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação e posterior divulgação dessa aula no meu canal do YouTube? Sim, prof. Sim, professora. Ok, então, na última aula, na aula da semana passada, a gente passou a aula praticamente toda discutindo só um exemplo, né? Que foi aquele que a gente estava falando sobre a questão da gravidez, né? O problema, né, era a gravidez precoce ali na pré-adolescência em determinada comunidade. Como eu falei para vocês, as aulas elas são direcionadas para que vocês consigam raciocinar possíveis formas de coletar dados, né? Então, é importante que vocês estejam identificando, como a gente falou na aula passada, né? Quais situações podem fazer com que os resultados, por exemplo, não fossem fidedignos, né? Um exemplo foi a gente observar que a coleta de dados, se a gente utilizasse os pais e os jovens no mesmo ambiente, provavelmente os jovens não iriam ser verdadeiros nas respostas. E aí a gente precisou identificar também que a gente, naquele estudo, né, da semana passada, a gente tinha algumas situações que precisavam ter, vamos dizer assim, um olhar um pouco mais cuidadoso. Primeiro, que é pesquisa com seres humanos, né? Então, isso já tem uma importância e um cuidado um pouco maior. Outra que eram menores de idade. Então, precisa-se, né, ter um olhar mais cuidadoso ainda. Terceiro, porque é um tema, né, muito ainda tabu em nosso país, né? Então, como a gente já falou na aula passada, vivemos numa sociedade hipócrita, machista, né, entre outros aspectos, e tudo isso pode influenciar na forma que a gente vai coletar nossos dados. E aí a gente discutiu bastante para que vocês fossem investigando, né, pensando ali possíveis soluções para que esse estudo pudesse ser realizado e, consequentemente, né, a coleta de dados pudesse trazer resultados relevantes. Foi só um exemplo. E na aula de hoje, como eu já tinha dito para vocês, nas aulas a gente vai estar trazendo diversos exemplos para que vocês estejam cada vez mais raciocinando como que funciona a coleta de dados. A gente não vai ter uma aula específica sobre metodologia, no sentido, eu vou explicar tudo do que é uma pesquisa, vamos supor, com abordagem qualitativa, com abordagem quantitativa, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa exploratória, sistemática, bom, seja lá qual for, tá? O que é que a gente está, que é que eu foco com vocês aqui? Os pontos que vocês precisam observar para conseguir fazer uma coleta de dados para alcançar o objetivo de vocês. O método que vocês vão utilizar, aí cada um, né, vai ter um método específico para poder alcançar. E aí, alcançar o objetivo. E aí, vocês, através das leituras, né, através de leituras em livros de metodologia, e até em estudos, né, nos artigos que vocês vão estar lendo, vocês vão identificar metodologias que vocês possam estar utilizando. Deixa eu só desligar aqui o telefone, gente, só um segundo. Desculpa, é que o telefone fica bem aqui do meu lado. Boa noite, professora. Boa noite, Thaisa. Só entrei agora porque eu só consegui entrar agora. Estava tentando aqui ajeitar. Tudo bem. Estou só fazendo a revisão do que a gente falou na aula passada. Tá bem. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver, né, outros pontos importantes que precisam ser observados para se coletar dados, tá bom? A gente vai terminar o material da aula 2 e iniciar o material da aula 3 na aula de hoje ainda. Então, só para lembrar, né, na aula passada, na verdade, para lembrar como que a gente precisa raciocinar. A gente precisa identificar o problema. Em cima do problema, a gente constrói a nossa pergunta norteadora. Lembrando que essa pergunta, ela vai ser o direcionamento do seu trabalho, né? Você precisa construir uma pergunta que você consiga alcançar a resposta dela durante
o seu estudo. Um exemplo, eu não posso fazer uma pergunta onde eu precise fazer um estudo de campo dos próximos 10 anos, se eu só tenho 8 meses para fazer a coleta de dados, né? Então, para não só coleta, né, para fazer toda a minha pesquisa. Então, a pergunta ela tem que ser, né, feita de forma que você possa respondê-la dentro do tempo que você tem. E aí, depois da pergunta, vocês vão ter a hipótese, né, que é a resposta da pergunta de vocês, o que vocês acham que vai estar respondendo. E aí, com isso, vocês vão poder desenvolver a previsão da hipótese, que são os resultados esperados, né? O que é que você acha que vai encontrar, que vai ter, né, depois que concluir aquela pesquisa. E aí, para começarmos, como primeiro exemplo de hoje, né, a gente tem o seguinte trabalho. Eu observei duas instituições de ensino superior. Peguei a Santa Emília e peguei a UFPB. E eu quero, como pergunta, identificar qual a instituição que tem os melhores alunos. E aí a minha hipótese é que os alunos da Santa Emília são melhores do que os alunos da UFPB. Eu pego, então, vou coletar os meus dados, certo? E na minha metodologia eu defini que eu vou comparar a classificação final da disciplina de histologia, ou seja, eu vou pegar a nota de histologia e comparar entre os alunos da Santa Emília e os alunos da UFPB. Resultado da minha pesquisa, as notas, né, as classificações dos alunos da Santa Emília foram significativamente superiores aos dos alunos da UFPB. Conclusão, os alunos da FASER são melhores do que os da UFPB. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Quando eu digo significativamente, e aí pode ser superior ou inferior, tá? Significa que eu fiz um teste estatístico que me provou que realmente aquele resultado foi significativo. Vocês vão encontrar muito isso nos artigos que vocês forem ler, e aí vai ter esse termo, tá? Significativo ou significativamente, tá bom? Então, vamos lá para o meu estudo. Quero saber se os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB. Minha hipótese é que os da Santa Emília são melhores. Coletei meus dados, a nota da disciplina de histologia. Meu resultado mostrou que as notas dos alunos da Santa Emília em histologia são maiores. Portanto, eu concluo que os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB. E aí, gente? Essa coleta de dados, esse estudo Boa noite está a todos. ok? Boa noite, Silvânia. Esse estudo está ok ou vocês acham que precisaria fazer algum ajuste, coletar mais alguma informação? O que é que vocês acham? Professora, porque assim, porque para a gente, pelo menos na minha opinião, comparar os alunos da Santa Emília e da UFPB, acho que precisaria de mais alguma coisa, porque só a disciplina de histologia, será que ela pode ser como se fosse um fator único e exclusivo para isso? Será que em outras disciplinas eles não podiam ser melhores do que o da Santa Emília? Aí isso ficou no ar, entendeu? Só histologia, que é apenas histologia. Mais. Pois é, professora, eu também concordo com Poliana. Eu acho que para identificar seria necessário a coleta de dados em outras cadeiras, né? Como ela falou aí, foi citado. Tá. Então, qual o problema? Vocês estão começando a identificar o problema, né? Que a nota da disciplina é uma medida indireta do conhecimento do aluno. Ou seja, eu pegar uma única disciplina e definir que um grupo de alunos é melhor do que uma faculdade é melhor do que outra por causa de uma única disciplina, não é, né, um parâmetro a ser levado a sério. Por quê? Vai que todas as outras disciplinas, os alunos da UFPB fossem melhores. Isso mostra o quê? Eu estou fazendo uma pesquisa tendenciosa. Eu peguei só aquela que atendia a minha hipótese e usei aquilo como verdade absoluta. Certo? Então, isso acontece, e por isso
que é necessário se ter uma análise crítica das informações, da leitura, né, para que não tome algo como verdade, quando na verdade não é. A gente vê isso muito na política, né? Eles manipulam ali as informações para querer colocar os dados favoráveis a eles. Um exemplo, eu lembrei agora, semana passada, tinha um deputado bolsominion que pegou, né, que é a favor do governo, que pegou querendo dizer que o governo estava no auge ali da vacina, que estava trazendo muitos resultados positivos no número de vacinados e não sei o quê. E aí colocou, né, o print lá de uma plataforma que mostra informações sobre vacinações no mundo. Só que vejam essa questão de manipulação. O que é que ele fez? Nesse site, você seleciona os países que você quer que mostre no gráfico. E aí, o que foi que ele fez? Colocou o Brasil e só escolheu países que estavam piores do que o Brasil para botar naquele gráfico. Aí botou lá, olha, o Brasil é o país que mais vacina no mundo, primeira dose, segunda dose, não sei o quê. Mas, na verdade, né, para variar, não passava de uma fake news. Mas se você for a fundo e ver lá o site, você vai ver, colocar outros países, o Brasil está lá embaixo. Né? Então, é necessário a gente ter essa percepção e análise crítica quando a gente vai estar recebendo informações. Então, vocês identificaram o erro, mas aí como que a gente poderia fazer esse estudo de forma, né, realmente mais fidedigno, mais fiel à realidade, né, sem ter aí um resultado tendencioso? Professor, acho que seria observar esses dados. Eu acho que em outras disciplinas eu não sei, acho que trabalhos publicados, eu não sei dizer direito, mas que fosse ao longo dos anos, que não fosse uma coisa assim também de um ano só, não sei. Estou chutando assim, é uma coisa que eu pensaria. Uhum. Observar esses A dados ao intenção longo é essa, dos vocês anos, irem pensando. entendeu? Eu acho que é isso, é observar esses dados ao longo dos anos, não ser apenas uma disciplina só, ser em várias, porque aí Uhum. você ia ter um comparativo melhor, e ter até argumento melhor para defender a sua hipótese, porque eu acho que a Uhum. gente tem que defender o que a gente está fazendo. Se não achou, é porque não era o que a gente estava pensando e tem que provar o contrário, enfim. Acho que isso é o sentido do Então, os trabalho. resultados, lembrem-se, gente, os resultados não necessariamente têm que ser iguais às nossas hipóteses, tá? A hipótese é algo que você acha no início. Pode ser que com os resultados você encontre o oposto e isso não tem problema nenhum. Isso é válido também. O que importa é achar uma resposta, certo? E não achar uma resposta que esteja de acordo com o que você quer, tá bom? Mais alguém tem alguma opinião? Não? 11 pessoas e ninguém para dar, além de Poliana, uma opinião? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Uma única disciplina, né? Não seria válido. Mas a gente tem outra questão. Mesmo se eu quisesse avaliar só a disciplina, sem ser o curso todo, né? Vamos por partes, porque isso vai ajudando vocês a raciocinarem. Então, se eu quisesse avaliar de fato só uma disciplina, aí a gente poderia fazer esse estudo? O que é que vocês acham? Eu acho que poderia, mas especificando na disciplina de histologia, Sim, né, sim. professora? E Uhum. que fosse ao longo dos anos, que não fosse só naquele período de tempo. Eu acho que é isso. Então, vamos lá. Então, vou pegar a disciplina de histologia. Existem diferenças, vamos supor, se eu estou avaliando só a nota, não é? Vocês acham que nota realmente define o conhecimento de um aluno? Não. Não, professora. É o nível de aprendizado, o que ele aprendeu ao longo dos anos, é que vai dizer se realmente ele
Então, Tá. às vezes, vamos supor, você vai fazer uma prova e aí você estava indo para a faculdade, sofreu um acidente, bateu o carro, né? Já ficou nervosa, não sei o quê. E aí foi, né? Deu para ir para a faculdade para fazer a prova, mas querendo ou não, o seu psicológico já ficou afetado pela situação, né, do acidente que você vivenciou. Então, vocês acham que essa pessoa teria o mesmo rendimento se ela tivesse chegado tranquilamente, né, sem ter tido o acidente, ou ela tendo acidente? Vocês acham que seria o mesmo resultado ou teria diferença no resultado da avaliação? Eu acho que teria diferença. Teria diferença, teria diferença e muita. Certeza. Então, o choque, o susto, né, ali do acidente, provavelmente vai afetar o rendimento daquela pessoa naquela prova, né? Então, significa que ela não sabia o conteúdo? Hein? Vamos supor que a Não, nota não. dele foi baixa. Ela Não. Ela sabia sabia do do conteúdo, Professora, é conteúdo, mesmo ela mas quando a sabia gente do vai simplesmente conteúdo. apresentar um mexeu com trabalho, não é ela. assim? Eita, peraí. Quando a gente fica nervosa, quando a gente vai apresentar um trabalho, às vezes a gente sabe de tudo, dominar o assunto. Mas o nervosismo termina deixando a gente gaguejando, que parece até que a gente não sabe daquele assunto. É Exatamente. verdade. Então, por isso que vocês precisam treinar, né, nessa questão da apresentação oral. Vocês, né, a partir desse semestre, as apresentações das bancas vão voltar a ser presenciais, porque até o semestre passado teve as duas opções, ou podia ser presencial ou podia ser virtual, e aí 5 alunos quiseram presenciais, eu acho que ficou tudo virtual. Esse semestre, pelo menos a princípio, né, a não ser que tenha um novo decreto restringindo e tal, mas a princípio vai ser todas presenciais. Eu até mandei para vocês hoje, né, o edital. Leiam ele todo, viu, gente? Por mais que vocês estejam só no TCC1, mas leiam ele todo para saber como que funciona. E então, para o meio do ano que vem, né, mais certo ainda continuar sendo presencial, voltar, né, mais à normalidade. Então, vocês precisam treinar essa questão da apresentação para que vocês tenham uma boa nota. Mas voltando aqui para o nosso exemplo. Então, a aluna X, né, ela sofreu um acidente e tal, e foi fazer a prova e o rendimento dela foi baixo. Mas não é porque ela não sabia, mas a nota, né, o registro dela foi aquela nota baixa. Então, eu querer comparar um grupo de alunos ou outro só pela nota é muito complicado. A gente tem, né, a gente utiliza a questão de notas porque foi condicionado, né, é uma forma, né, de a gente poder registrar o conhecimento de vocês. E aí, dentro das avaliações, existem vários tipos, né, para poder chegar até essa nota. Um exemplo com vocês, né, na N1 a gente faz a avaliação oral. Por quê? Porque eu sei que para esse momento que vocês estão vencendo agora, eu não estou falando de pandemia, tá? Eu estou falando do momento de TCC1. O rendimento de vocês vai ser muito melhor numa apresentação oral do que num trabalho escrito. Por quê? Porque vocês ainda estão desenvolvendo o trabalho de vocês. E é fato que a gente consegue, como é que diz? A gente consegue defender muito mais uma ideia na fala do que na escrita. E vocês, principalmente, tá? Porque não tem tanta experiência na questão de trabalho escrito. Então, como uma forma de realmente avaliar vocês pelo conhecimento de vocês, dentro do trabalho de cada um, né, dentro da temática de cada um, então eu faço essa avaliação oral. Existe diferença entre perfil, vamos dizer assim, de alunos entre instituição privada e instituição pública? O que é que vocês acham? Gente? Acho que sim. Existe, né? Por mais que possa, né, tentar
diminuir ao máximo essa diferença, mas existe um perfil diferente. A gente tem o quê? Lógico que eu não estou generalizando, tá? Mas tem muito aluno de instituição particular que é o seguinte, né? Inclusive, eu já ouvi isso de aluno. Ah, eu estou pagando, você tem que fazer o que eu quero. Não é assim. Né? O aluno ele está pagando a instituição de ensino superior para aprender, para os professores, né? O corpo docente ali transmitir o conhecimento para que o aluno aprenda e não para fazer as coisas por ele. E aí tem muitos alunos que acabam de rede pública ou privada querendo tudo de mão beijada. Já o perfil de alunos de instituições públicas muda nesse sentido. Aí por quê? Porque o professor vai lá, dá a aula, envia o material, ou às vezes nem envia o material, diz, ó, o assunto está no livro tal, capítulo X, estude. E o aluno vai lá e estuda. Seja um capítulo com 200 páginas, ou seja 10 capítulos. Não importa, ele vai lá e vai estudar. Aí, como, por exemplo, eu já tive prova que um único capítulo da prova tinha mais de 200 páginas. E não era só esse capítulo a prova. Já na privada, muitos, né, ficam cobrando do aluno, do professor, para o professor enviar material, só estuda pelos slides, né, não procura um livro, não procura se aprofundar, então a gente tem esse perfil e isso é fato. Como eu disse, não estou generalizando, tá? Mas boa parte funciona dessa forma. Agora, se a gente tem variações entre alunos de rede pública e privada, a gente também tem alunos da mesma instituição com perfis diferentes. Um exemplo, eu dou aula tanto na enfermagem pela manhã quanto à noite. E muitas vezes a mesma disciplina, eu tenho turmas assim que são totalmente diferentes, a mesma disciplina, tá? A gente, por exemplo, tem um perfil, isso de forma geral, o perfil de quem estuda pela manhã, geralmente são alunos mais novos, nem todo mundo trabalha. Já à noite, não, são alunos com a média de idade um pouco maior, alunos que trabalham, né? Então já chegam à noite para assistir a aula cansados. Então, querendo ou não, tudo isso influencia. Então, se a gente vai ter diferenças entre alunos da mesma instituição, quanto mais de instituições diferentes, né? Isso aí independe se é público ou privado. Então, se eu tenho esse perfil diferente, eu poderia dizer, então, que se eu colocasse o mesmo professor, um professor lá na UFPB, um professor aqui na Santa Emília, o mesmo professor dando a aula nas duas turmas. Vocês acham que resolveria esse problema ou teria diferença? Como é? Não entendi. Vou voltar um pouquinho antes de trazer essa pergunta. Vamos supor, em relação à questão da nota, vamos supor que eu tenha um professor que ele seja meio de bolo. Assim, não ensina lá essas coisas, mas na hora da prova também não cobra muito de vocês. E aí a nota tende a ser, né, notas altas. Já em compensação, tem outro professor que é bem rígido, ele ensina muito, vocês realmente aprendem, e por esse perfil, na hora da prova, ele também cobra muito. E aí nem todo mundo, né, vai ficar com as notas mais altas, mas em compensação, a nível de conhecimento, ele sabe muito. Então, qual é o aluno que tem mais conhecimento? Aquele do professor de bolo ou aquele do professor mais rigoroso? O do professor mais rigoroso, na minha Mais opinião. rigoroso. Mais Então, rigoroso, com certeza. a nota desses alunos, ela é inferior, mas o nível de conhecimento desses alunos são superiores a esse aqui. Com Por isso que eu certeza. estava falando da questão da nota, né, que é algo indireto, assim, mas é uma forma que se tem de avaliar. E aí, agora, se a gente tem o mesmo professor, tá?
na Santa Emília e o mesmo professor na UFPB, dando a mesma disciplina. Vocês acham que resolve esse problema? O estilo do professor é o mesmo, né? Que ele vai ensinar É do o mesmo mesmo jeito que ele ensina em professor. um, vai ensinar na outra. Tudo vai depender do aluno também. E aí? Quem tem mais alguma É o opinião? mesmo estilo, professora, é o mesmo estilo. É a mesma coisa. O professor é o mesmo. O estilo dele é aquele, dele Tá certo. transmitir para os alunos, né? Vamos ver se tem outras pessoas que têm outra opinião. O que é que vocês acham? Concordam com Mônica ou não? Bem, mas tem professores que, de acordo com a instituição, eles mudam também. Tem um que, às vezes, eles são cobrados pelos Isso mesmo. alunos, então vai ter que mostrar trabalho. E se a turma for conivente com um professor que é meio relapso, aí vai tudo de acordo, né, também. Exatamente. E lembram que eu falei agora há pouco? O mesmo professor, às vezes, dando aula na mesma instituição, tem perfis diferentes de turma. Um exemplo, eu tive semestre que eu tinha 6 turmas de parasitologia. Turmas de manhã e turmas à noite. E cada turma tinha um ritmo, tinha um jeito. Tinha turma que desenrolava mais, participava da aula. Já tinha turma que era mais presa, eu tinha que explicar diversas vezes a mesma coisa para a turma, o mesmo assunto, né, para a turma compreender. Então, e como eu falei, perfis diferentes de aluno de instituição pública ou privada, aí muda mais ainda, tá? Então, essa também não seria ainda a solução, tá? Então, alguém Ô, tem alguma... professora, Oi, Mônica. e se no caso, como a senhora falou aí, a turma da manhã, o Hum, ensino é o mesmo, o assunto é o mesmo que a turma da noite. hum. E a turma da manhã, no caso, porque eles não trabalham e tal, eles têm um desempenho melhor, né? Mas o estilo do que o professor ensina é o mesmo, Sim. ou muda? Não, mesmo professor, na mesma instituição, como eu falei, eu passei por O isso. jeito dele explicar, o jeito dele transmitir seria o mesmo. Eu tinha 3 turmas de manhã e 3 turmas à noite. E vamos supor, as turmas da noite entre si eram diferentes, as turmas da manhã entre si eram diferentes. Entendeu? Ó, entendi. Deixa eu só avisar aqui para onde tá tendo aula. Aí, nesse caso aqui, a gente quer verificar o nível de conhecimento dos alunos, né? E a gente viu que só colocar uma nota, né, avaliar a nota da disciplina ali, não vai ser, né, vamos dizer assim, refletir a realidade. Oi, Juliette, pode falar. Professora, eu vou falar um caso parecido com a senhora explicou agora há pouco. Tipo assim, O, vamos supor, como a senhora falou, né? Que teve turmas diferentes e cada um tem um conhecimento diferente, né? Sendo o mesmo o assunto. ritmo O diferente, ritmo. né? Uhum, Isso. É, claro. Aí a senhora, como professora, vamos supor, né? hum, A senhora, como professora, por hum, um acaso, a senhora tem que estar, vamos supor, se a turma da manhã está melhor ou a turma da hum, noite está em andamento ainda. hum, É correto a senhora, como professora, claro, sim, dar conselho, né? Ô, turma, vamos se esforçar mais, vamos não sei o quê. Mas hum, aí começar a criticar os alunos ou aluna, porque, hum. você não está sabendo de nada, minha turma da manhã é mais isso, não sei o quê. Eu Não, acho uma falta de respeito não, isso. isso é falta de ética, na verdade. Não é? Na verdade, eu não tô dizendo que Uhum. foi você, né? Tipo assim, Não, né? até porque eu Que não fiz aconteceu, isso. no caso. Não foi a senhora, Uhum, não. Eu uhum, tô falando que aconteceu o semestre uhum, passado, entendeu? Algumas pessoas eu acho que estão aqui que sabem o que eu tô falando. Eu uhum. achei bem antiético, entendeu? Em certo tipo Não, de e alguns então, como professores. professora, meu papel é tentar verificar a dificuldade que os alunos estão tendo naquela turma, que não estão tendo o mesmo Sim, rendimento da outra. Então, não é porque a turma A e exatamente. B estão tendo um ritmo X que a outra tem que ter. Não, eu E às como vezes, professora, que tenho que exatamente, professora. identificar. E se às vezes não é nem a turma toda, às vezes só um aluno ou dois tem, Uhum. todo mundo tem dificuldade em alguma coisa.
Sim, né? sim. Todo mundo tem, né? Às vezes, vamos supor, você pode estar passando aqui, eu posso estar entendendo, mas algum dos meus colegas, você pode explicar Uhum. 2, 3 vezes e não vai entender a mesma coisa que eu, né? Por Aí a isso, pessoa, aí eu puxo a orelha rapidinho, aí eu puxo a orelha de vocês também. Às vezes o professor não tem como identificar que o aluno não está sabendo quando ele não diz que não está sabendo. Sabe? Por isso que eu disse, gente, entenderam? Posso seguir adiante? Porque é justamente para vocês, para eu tentar explicar de uma outra forma para vocês entenderem. Se ficar todo mundo calado, aí, e principalmente sem ver a carinha de vocês, porque quando é em sala de aula, né, presencial, às vezes pela cara de vocês a gente já consegue identificar, e a gente mesmo, pelo menos eu, né, já tento explicar de outra forma, sem nem perguntar para vocês, porque pela expressão facial eu já identifico que tem gente ali que está meio perdida. Então eu já tento fazer essa identificação. Mas se vocês ficam calados, aí não tem como a gente saber. isso eu tiro assim por mim, né? Eu tô falando por mim assim, eu fiquei baixando assim. Até porque a gente tá passando por essa pandemia, eu tiro por mim. Eu prefiro 1000 vezes presencial, né? Do que online. Eu prefiro Uhum. estar lá na sala, porque eu aprendo melhor, a gente, né? Enfim. Uhum. Aí quando a pessoa falou isso, eu fico olhando assim, eu me deixou mais pra baixo ainda, entendeu? Deu vontade até de desistir, assim. Porque Uhum. a gente percebeu que não era assim, tipo assim, pegando o pé pra gente aprender, era uma Aham. crítica, Aham. entendeu? Entendi. Foi isso que revoltou a gente, entendeu? Não, mas aí você supera e mostra que você pode. Mais cedo ou mais tarde, a gente, cada um tem dificuldade, né? É verdade. Seja de uma disciplina específica, às vezes você tem rendimentos excelentes, né, nas outras disciplinas e uma disciplina específica você tem uma dificuldade muito grande, né? Então, por exemplo, eu na minha graduação, eu sempre tinha dificuldade em botânica. Era incrível. Botânica era algo que, assim, era uma barreira que eu tinha muita dificuldade. Nunca reprovei nenhuma disciplina, mas era uma disciplina que para mim era um desafio. Era bem complicado. E aí cada pessoa pode, né? Um exemplo, a enfermagem que é bem diversa. Sei lá, UTI, centro cirúrgico, saúde do homem, da mulher, do trabalhador, da criança, não sei o quê, né? Um monte de coisa bem diversa. Pode ser que você não se identifique com alguma dessas áreas. É natural, faz parte. E aí, né, cabe vocês verificarem que vocês estão tendo essa dificuldade, né? Tentar buscar estudar, aprofundar, tirar dúvidas com o professor, isso é fundamental. Ou mesmo, né, como você falou, como teve meio, eu percebi que teve meio um bloqueio aí por causa dessa atitude, né? Então, às vezes, o aluno não se sente à vontade para se expressar diante de um professor, quando o professor, né, vem dessa forma a criticar o aluno. Mas aí, tente tirar dúvida com os colegas. Tá? Eu fazia isso. Minha turma, a gente era muito unida, e aí a gente sempre se reunia para estudar. E aí a dificuldade de um, né, acabava sendo esclarecida por outro colega. E às vezes outro colega explicando ali fica até mais fácil, pela linguagem, né, ser mais similar à de vocês. Certo? Ok? Certo, obrigada, professora. Então, continuando aqui, como que a gente poderia utilizar, né, uma forma de coletar esses dados para comparar duas instituições? O que é que vocês acham? Ninguém? Então, vou dar a resposta. Professora, repete aí, professora. Como que a gente poderia fazer um estudo para determinar qual das duas instituições são melhores? Então, vou falar. Fazendo a pesquisa entre os alunos? Como? Sei. É isso que vocês precisam dizer. Pelo conhecimento da turma, Como? A questão é essa. Como você vai avaliar esse conhecimento da turma? Através de Através de uma entrevista com cada aluno. Uma entrevista individual com cada aluno. Então, vamos lá. Isso já existe, na verdade.
chama-se ENAD. Já ouviram falar da prova do ENAD? Sim ou não? Que mede o conhecimento do aluno, é isso? Isso. É uma avaliação dos alunos de ensino superior. Então, todos os cursos, né, se eu não me engano, é a cada 3 anos que é realizada a prova. Então, todos os cursos, eles vão ter ali um período, né, para avaliação deles a cada 3 anos. Então, não é todo, vamos supor, esse ano, não são todos os cursos que vão fazer esse ano. Aí, ano que vem, tem o ENAD. Aí, os que fizeram esse ano já não faz o ano que vem, né? Vai pulando 3 anos, certo? E aí, os cursos, né, são alguns específicos por cada ano. E aí, o ENAD, ele é o quê? Ele é uma prova, né, que vai servir para medir o conhecimento dos alunos. É 100%? Não, mas é uma forma, né, de se estar avaliando. Então, como que funciona? Existe uma prova onde ela tem ali conhecimento, vamos dizer assim, o conhecimento mínimo médio ali que o aluno que está se formando naquela área deve ter. Independente de onde ele tenha estudado, para exercer aquela função, né, que ele vai se formar, ele tem que ter aquele conhecimento, tá? E aí existe uma nota até 5 para essa avaliação. Lógico que essa nota ela não é dada para o aluno, é a média daquela turma que fez aquela avaliação. É 100%? Não, mas é uma forma de avaliar. Quando eu fiz, por exemplo, tinha um pessoal que estava querendo fazer o boicote da prova, né? Era o quê? Porque você precisa fazer, porque senão você não se forma. Se for o ano de ENAD e você faltar, você não se forma, a não ser que tenha uma justificativa, tá? E eles vão avaliar ainda se a justificativa é plausível, né? Para poder justificar ali sua falta. Professora, Oi. lá na faculdade Maurício de Nassau existia uma prova assim, a prova colegiada, além da prova da faculdade, e tinha essa prova colegiada com não sei quantas folhas, um bocado de perguntas, mais de 30 perguntas para todos os alunos fazer. Se os alunos, ou aquele aluno que não saísse bem nessa prova, baixava a prova também na prova da faculdade. Só passava aqueles que passassem na prova colegiada, que é corrigida por não sei quantos professores, de não sei quantos estados, uma coisa assim parecida. Horrível, Deus me livre. Está amarrado. Sim, aí esse ENAD, então, quando teve esse boicote, era o seguinte: você ia lá, fazia a prova, assinava o nome e entregava a prova em branco. Então, qual é a média? Ou qual é a nota? 0. Tá? Então, para evitar que isso continuasse acontecendo, né, as pessoas boicotando o ENAD, porque na verdade o ENAD ele vai estar ajudando, né, a verificar ali o nível de conhecimento dos alunos. É uma forma indireta, mas é o que tem. E aí foi colocado, eu não lembro exatamente agora qual foi o ano, mas quando eu fiz não era assim, no diploma aparecia só regular ou irregular, né? Se você tinha ou não feito o ENAD, e hoje em dia você não se forma se não tiver o ENAD, e a nota, a média ali, né, da turma, vai no seu diploma. Então, se a média foi, vamos supor, 1, você vai passar o resto da sua carreira com o seu diploma ali com o ENAD nota 1. Isso é ruim para a instituição? Não. É ruim para o aluno que vai carregar ali no histórico dele para o resto da vida uma nota 1, tá? E aí tem alunos que acham, eu vou marcar tudo errado, vou deixar em branco para ferrar a faculdade. Não, você está se prejudicando, certo? E aí estavam até com um projeto de colocar a nota do ENAD como um critério de desempate em concurso. Então, se sua nota, vamos supor, foi 5, sua média da sua turma ali foi 5, foi 4, e o outro foi 2, foi 1, e vocês empataram no concurso, então aquele aluno que teve, né, a nota mais alta seria o que ficaria com o cargo, tá bom? Então, aqui é só para citar um exemplo, né, e fazer com que vocês raciocinem aqui, pensem, né, que existem formas
de coletar dados que às vezes podem ser aplicados e outras vezes não. Continuando então, né, dentro do que a gente já vinha falando, do método científico, né, que se inicia com a observação de um problema, onde a gente precisa desenvolver uma pergunta para chegar na nossa hipótese. Com isso, descrevemos o nosso objetivo e, em cima dele, desenvolvemos a nossa metodologia para fazermos a coleta de dados. Então, a coleta de dados, né, tem diversos tipos, vai depender de cada trabalho, né? Então, vamos supor, o trabalho de Mônica não necessariamente vai ter a mesma metodologia que o de Juliette, que o de Silvânia e assim por diante. Vai depender da pergunta e do objetivo do trabalho de vocês. Então, um exemplo, né, uma manipulação experimental, uma pesquisa que vai ter isso, você vai estar ali no laboratório, né, manipulando as coisas e avaliando os resultados daquilo. Já no estudo observacional, você não vai estar manipulando nada, você vai simplesmente observar, né? Você vai ter ali sua ficha seu instrumento de coleta, que é a ficha onde você vai estar colocando ali os dados que você precisa coletar, e apenas através da observação você vai colocando ali suas anotações. Ah, é um trabalho no campo ou no laboratório? Observem que eu não estou falando um trabalho de campo, tá? É no campo. Então, um trabalho no campo, um trabalho no laboratório, um trabalho no hospital, um trabalho na casa do paciente, um trabalho na rua, numa escola, numa instituição de longa permanência. Então, onde que você vai coletar os seus dados? E aí a gente chega num ponto extremamente importante. Existe variação entre indivíduos, objetos e populações? Então, existe sim, tá? Por isso que eu estou botando aqui na afirmativa. Existe variação. Essa variação vai estar relacionada com o seu estudo. Então, vamos supor, uma variação no trabalho de Alexandra pode ser diferente de uma variação no trabalho de Diego. E o que danado são essas variações? Essas variações são informações que vocês precisam, vocês devem coletar dentro do trabalho de vocês. Caso não haja essa coleta, os resultados vão dar errado. E aí a gente tem, né, o que chamamos de variação ao acaso vai existir. E você precisa identificar as variações para você coletar, para que aquelas variações que você esqueceu ou não coletou não se tornar um ruído. E esse ruído vai virar um grito de desespero no final, porque seu trabalho não serviu para nada, porque você não coletou aquela informação. Mas vamos lá. O que seriam essas variações? Variação de indivíduo é o quê? Altura, idade, peso, entre outros, certo? Ou seja, características individuais que, dependendo do trabalho, você precisa ou não coletar, certo? Deu para entender? Pessoal? O silêncio é de que entenderam ou de que estão voando? Eu quero, por favor, repita a pergunta, professora. A pergunta é se vocês entenderam o que é variação de indivíduos. Eu entendi, professor. Entendi, professora. Tá. Entendi. Então, variação de indivíduos é quando a gente tem características individuais que precisam ser coletadas para o seu estudo. E aí, como eu falei, cada estudo vai poder ter ou não determinada variação. Pode ser que a variação de altura exista no meu trabalho, mas na de Flávia não exista. Entendeu? Porque o trabalho dela tem outro, vai trabalhar com outra coisa. Variação de objetos. O que seria variação de objetos? Exemplo, equipamentos. A gente sabe, por exemplo, que tem variação, né, que existe diferenças em qualidade de equipamentos. Exemplo, a gente tem um tensiômetro.
né? Tem aquele tensiômetro de barra de mercúrio, né? Tem os tensiômetros de braço, tem o tensiômetro de pulso. E a gente sabe, por exemplo, que aqueles tensiômetros de pulso, pelo menos alguns, né? Eles não têm uma aferição muito boa. Então, como que eu faço para evitar que exista uma variação de objeto no meu trabalho que influencie o meu resultado? Vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa onde eu tenha, né, 3 tipos diferentes de tensiômetro. Tem o de pulso, o de braço, alguns digitais, outros analógicos. E aí, coletei lá meus dados, tudinho, né? Analisei meus resultados, cheguei ao resultado X. Só que aquele resultado pode não ser o resultado real. Por quê? Pode ser que um daqueles aparelhos, vamos supor, aquele de pulso que eu usei, ele não tenha a precisão correta, né? A gente sabe esses a pilha, né? Quando a pilha começa a falhar, ele pode estar mostrando resultados que não são os resultados corretos. E aí, no meu trabalho, os resultados apresentados não representam a realidade. Então, para evitar isso, o ideal, né, quando possível, é sempre utilizar a mesma marca e modelo, né, de instrumento ali, né, de equipamento que você estiver utilizando. Mesma marca e modelo, por quê? Porque às vezes uma marca tem vários modelos e dentro daquela mesma marca, os modelos podem ter precisão maior ou menor. Então, por isso, sempre não, né? Mas quando possível, utilizar a mesma marca e modelo. E quando eu falo de população? Sim, até então, indivíduos e objetos, deu para entender? Eu sim. Sim, Deu? prof. Ok. População. Quando eu chego a nível de população, um exemplo, eu tenho uma pessoa de Portugal e uma pessoa aqui do Brasil. Uma pessoa não, um grupo de pessoas de Portugal e um grupo de pessoas do Brasil que eu vou fazer um estudo. Dependendo da minha pesquisa, se eu não coletar a informação de que pessoa ABC é de Portugal e pessoa XYZ é do Brasil, eu não vou conseguir avaliar meus resultados, porque eu preciso saber a origem delas para poder, né, avaliar ali, como eu coloquei aqui nesse exemplo, tá? Que tem tanto variação de indivíduo quanto de população. Então, se eu estiver interessado em saber se a população de origem africana e asiática diferem na glicemia do sangue, então a variação da idade é um ruído. Ou seja, eu vou pegar um grupo de pessoas, vamos supor, na Etiópia, e um grupo de pessoas no Japão, e vou medir a glicemia deles. Só que eu não peguei a idade dessas pessoas. Então, a gente sabe que pela idade, né, pode existir uma variação ali na glicemia, tá? Então, se eu não peguei a idade, tchau, meu trabalho. Eu peguei desde crianças até idosos, mas eu não coletei a idade deles. Então, como é que eu vou saber que aquela pessoa, ela tem 1 ano de idade ou ela tem 100? Se eu não coletei, não tem como saber, né? Agora, se eu estiver interessado em saber como a glicemia varia com a idade, só que eu não peguei a informação da origem das pessoas. Então, a origem que vai ser o ruído. Então, nesse estudo, eu precisaria pegar a informação do indivíduo, que é a idade, a variação, idade, e a variação do local, da população, de onde ele é, certo? Para, assim, esse trabalho tentar, né, me refletir a realidade. Por quê? Se eu pegar a Etiópia, a gente sabe que a Etiópia é um país, né, paupérrimo, com um nível nutricional baixíssimo. Então, as alterações glicêmicas ali vão ser mais fáceis de acontecer, né, para baixo.
Já em compensação, o pessoal do Japão é onde a gente tem, né, uma questão alimentar muito mais cuidadosa, né? As pessoas chegam facilmente a uma faixa etária mais alta, né? Então, eu preciso saber a origem para poder estar fazendo essa análise aí no meu estudo. Por enquanto, ok, posso seguir? Sim, professor. Ok. Então, gente, vocês precisam ter isso em mente. A estatística ela é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois de coletar seus dados. Lembrando que não necessariamente todos os trabalhos vão precisar da estatística, tá? Mas aqueles que forem utilizar a estatística, vocês precisam, durante a construção do projeto de vocês, já estar pensando também em como que vocês vão fazer a análise estatística, certo? Caso contrário, vocês podem coletar um monte de informação que não vai servir para nada, porque vocês não pensaram em como avaliar estatisticamente, e aí coletaram de forma errada aqueles dados. E aí, com isso, a gente tem dois mitos sobre fazer ciência. O primeiro é: não importa como eu vou coletar meus dados, haverá sempre um processo estatístico para analisar. Não, você precisa, né, já coletar, avaliando qual estatística vai ser mais adequada para aquilo, antes de coletar, para poder pensar, né, realmente e direcionar ali tudo que você precisa coletar. E o segundo mito é que se eu coletar um monte de dados, algo interessante aparecerá e eu serei capaz de deletar efeitos, mesmo que muito sutis. Não, gente. A estatística vai ajudar justamente a definir o que é que você precisa coletar. Então, não precisa estar coletando zilhões de coisas se você só vai usar 1000, tá? Você vai perder tempo e dinheiro se você não se focar. Então, leiam sobre o assunto, tá? A leitura, à medida que vocês estiverem lendo os artigos, vocês vão começar a ver, a verificar que os autores, eles lá na metodologia estão na metodologia deles, vai estar dizendo, foi utilizado a estatística, o teste tal, para analisar os resultados. E vocês podem estar utilizando, já que você, vamos supor, vai estar usando, vai estar fazendo um trabalho sobre a mesma temática, né? De forma similar ali a coleta de dados, você pode estar utilizando o mesmo método estatístico, não tem problema nenhum. O estudo que eu estou lendo foi realizado em São Paulo, no Hospital X lá de São Paulo. Você vai fazer no Hospital X aqui de uma pessoa. Não tem problema nenhum usar a mesma metodologia, tá bom? Até porque os resultados vão ser diferentes, porque o público é diferente, né? O hospital é diferente, tudo é diferente, tá bom? Então, veja o que os outros autores utilizaram como métodos estatísticos relacionados ao mesmo problema e, dessa forma, como eu falei, vai estar ajudando a direcionar aí o trabalho de vocês, né? Então, sejam amiguinhos dos livros, dos artigos, né? Da leitura. É assim que vocês vão conseguir sair do canto e aprender, né? E fazer o trabalho de vocês. E aí eu pergunto para vocês, o que é um estudo controle? O que vocês acham? É um estudo do desenvolvimento de um controle? Hein? Hein, gente? Pessoal, respondam. Ô, professor, isso pode ser utilizado em epidemiologia? Depende. Para ter o controle de incidência de algumas patologias, para todo ano fazer um estudo, para avaliar, não sei, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, vamos lá pensar um pouquinho? Então, para desenvolver um controle desse, precisa de estudo e muito, né? Porque a tecnologia que tem aqui é imensa. Mas quando a gente está falando de estudo e controle, não estamos falando deste tipo de controle, tá? Então, vamos lá. Vou trazer um exemplo para que vocês possam compreender. Então, vocês querem saber se tomar Coca-Cola aumenta a capacidade de vocês em tirar boa nota na disciplina. Aí, o que é que vocês fazem? Todo dia durante o curso, vocês vão lá e tomam Coca-Cola. No fim do curso, você teve uma boa classificação, né? Tirou boas notas. E aí você conclui, a Coca-Cola faz aumentar o rendimento. E aí, tá ok esse trabalho?
Hein, gente? Qual o problema e qual a solução? Porque apontar problema é fácil. Bora. Pensa. Rápido, rápido, rápido. Ninguém tem nem ideia. Vocês entenderam como foi esse estudo ou não? Ô, professora, será que se fosse só eu bebendo, Hum. assim, será que eu posso afirmar uma coisa que só foi feita em mim esse estudo? Será que não teria, se eu fosse, por exemplo, a conclusão, a Coca-Cola faz aumentar o rendimento. Sim, mas o rendimento de quantas pessoas? Só de mim? Será que eu seria relevante? É isso Esse que eu quero que estudo? vocês identifiquem. Então você já está Acho que isso é apontando um problema. o problema. Agora a solução seria fazer esse experimento que chama, e em outras pessoas, em diversas idades, não sei. Para não ter essa Quase. questão da relatividade, Quase. Quem com mais? cursos diferentes, entendeu? Quem mais? Poder Tem afirmar alguma isso. sugestão? Não é nesta disciplina, então tem que ser na disciplina. Mas se fosse de cursos Pode ser diferentes. no curso na todo, não disciplina. tem problema não. Pronto, eu acho que é isso. Mais alguém? Professora, eu tomava Coca-Cola com café. Fiz essa experiência quando eu trabalhava lá no Edson Ramalho, eu fazia essa Bem bonzinho experiência. para o seu corpo, mas prossiga. Pois é, eu fui na conversa das colegas, as colegas todas faziam, a maioria fazia isso, para passar o plantão da noite sem sentir Acordar. sono. Então, o rendimento, realmente, o rendimento da noite era mais viável, entendeu? O rendimento em que sentido? Se for O só no rendimento sentido de ficar da gente ficar acordado, mais eletrizada, a gente não sentir sono, da gente não sentir tanto cansaço, que sem tomar a Coca-Cola com o café, né? A gente já ficava esmolecida, cansada do dia a dia, já por virado com quê? a Porque é noite. fisiológico, né? Justo. Só que o risco que a gente correu de infartar foi grande. Se fosse só isso? Pois é, de acontecer muitas coisas. Uhum. Então, eu tive, a única coisa que eu tive foi eu ficar sem conseguir dormir. Quando eu chegava em casa, que eu queria descansar, o corpo pedia para dormir, mas o sono não vinha. Uhum. Então, vamos lá. Primeiro ponto, como é que eu posso dizer, nesse estudo aqui, nesse exemplo que está escrito, que a pessoa ela teve um bom rendimento por causa da Coca-Cola? Quem garante que não foi porque ela estudou e, consequentemente, tirou boas notas? Hein? Concordam? Hein, gente? Concordo, porque estudou, teve E aí, conhecimento. consequentemente, então, esse estudo aqui, furado, né? Com esse objetivo que a gente está tendo aqui, não conseguiria, né, ser fiel. Então, o que é que a gente poderia fazer para desenvolver uma pesquisa que realmente tivesse relevância e trouxesse resultados, né, significativos? Posso fazer o seguinte: vamos supor que eu tivesse 100 alunos, uma turma com 100 alunos. Separaria ela em dois grupos. O grupo da direita, 50 alunos, grupo da esquerda, 50 alunos. O meu grupo da direita, na verdade, os meus dois grupos, eu teria alunos excelentes, né, aqueles que têm as melhores notas, alunos medianos e alunos mais fraquinhos. Nos dois grupos, porque também se eu pegar só alunos excelentes, né, num grupo e fizer qualquer coisa, eles já são excelentes, então, né, a tendência é que o resultado dele fosse melhor. Então, eu divido em dois grupos de 50 e nesses dois grupos eu tenho todas as categorias de alunos. E aí, o que é que eu faria? Vamos supor, meu grupo da direita, eu colocaria a Coca-Cola. Então, esses alunos da direita, eles ficariam tomando a Coca-Cola durante, né, o curso. E os meus alunos, que esse aqui é o grupo que a gente chama de grupo experimental. E os meus alunos da esquerda seria o que a gente chama de grupo controle. Esse grupo da esquerda não iria tomar nada, tá? E aí, ao final, eu iria avaliar se o meu grupo da direita aumentou o rendimento, ficou indiferente ou diminuiu o rendimento. E aí sim eu poderia dizer que a Coca-Cola influenciou ou não.
Ok? Deu para entender? Pessoal? Deu sim. Ótimo. Então, seguindo aqui. A definição de um grupo controle, portanto, é que o controle é uma referência com a qual as manipulações experimentais são comparadas. No caso aqui, eu comparei os alunos que beberam Coca-Cola, que era o meu grupo experimental, com aqueles que não beberam, que era o meu grupo controle, tá? Outro exemplo, a gente tem pessoas, né? Vamos supor, fazer um estudo analisando o tecido pulmonar de pessoas que fumam versus pessoas que não fumam. E aí eu vou abrir um parênteses para uma outra situação que é importante que vocês saibam avaliar também. Já se sabe que no caso de pulmão, né, de câncer de pulmão, a maioria dos casos são de pessoas que fazem o quê? Que fumam, né? Então, a maioria das pessoas que têm ou tiveram câncer de pulmão foram pessoas que foram fumantes em algum período da sua vida. Isso significa que só quem tem câncer de pulmão é quem fumou ou quem fuma? Não. Não. Então, existem pessoas que nunca fumaram na vida que podem desenvolver câncer de pulmão. Para que eu estou falando isso? Para falar com vocês de desvio padrão, tá? Então, na matemática, né, na estatística, na matemática, a gente precisa saber interpretar resultados, né? Então, quando vocês estiverem lendo artigos, né, como eu estava falando no início da aula, vocês precisam saber ler de forma crítica para interpretar as informações, não simplesmente receber igual a esponja, aí recebe tanto coisa boa quanto coisa ruim. E aí, vamos supor, eu vou pegar aqui, eu quero saber a média de alunos, ou a média de alunos não, a média da altura de pessoas da Paraíba. E aí, bom, não tenho nem ideia, tá, gente, qual é a média de altura, mas vamos supor que a média fosse 1,65 m. Ou então eu pego a média daqui de João Pessoa, para ficar menor. Então, 1,65 m. Aí, como eu disse, na matemática a gente tem, né, algumas coisas que vão ajudar e tem que saber utilizá-las, né? Então, a gente tem média, moda, variância, desvio padrão, entre outras coisas que podem ser utilizadas. Mas vamos usar aqui só a média e o desvio padrão. Então, a média deu 1,65 m. Aí, vamos supor que vem um sujeito morar aqui em João Pessoa, aí ele é daqui, né, ele nasceu aqui, só que ele saiu daqui quando criança, se tornou adulto e voltou aqui para João Pessoa. E aí, essa criatura, né, essa pessoa, ela tem 2,52 m, ela é a pessoa mais alta do mundo. Lembram qual era a minha média que eu tinha antes? 1,65 m. Levando em consideração quem? Aquelas pessoas que estavam, né, em João Pessoa. Aí veio uma pessoa, e a minha altura máxima que eu tinha ali seria 1,95 m, vamos supor. Então, chegou uma pessoa que ela tem 2,52 m. Então, essa minha média, ela vai permanecer a mesma, de 1,65 m. O que é que vocês acham? Hein, gente? Pessoal? Eu acho que vai, professora, e ele tem que ser investigado, porque que ele cresceu tanto assim. Algum A hormônio, média vai continuar a permanece. mesma? Sim, porque só foi ele que cresceu desse jeito. Calma, a gente está falando de matemática, a gente não está avaliando questões fisiológicas, a gente está falando de matemática. O que é média? É eu pegar todos os representantes ali que eu estou estudando, certo? Vamos supor, 1.000 pessoas, verificar a altura de todos eles e dividir por 1.000, certo? Isso é média. Eu pegar o número total e dividir
por esse número, somar, né, essas alturas e dividir pelo número de pessoas que fizeram parte do estudo. Isso é média. Então, se eu pegar uma pessoa que tem 2,52 m, ela vai entrar ali naqueles indivíduos. Eu vou manter a mesma média? Nesse caso, não. Não. Por quê? Quando eu Se ela está somar... entrando naquele grupo, Se então. ela está entrando. Então, por Ela já isso que está eu preciso que entrando para vocês cá. entendam um pouquinho de matemática, tá? É isso que eu estou falando. Então, se eu estou somando todos aquelas pessoas, eu tive um indivíduo que chegou a 2,52. Então, aquele número, consequentemente, ele vai aumentar, tá? Só que vamos supor que essa média, ela que era 1,65, ela subiu por causa daquela pessoa que era muito alta, né? Ela subiu para 1,70. Esse 1,70 representa a população, sim ou não? Porque, no caso assim, chega uma pessoa bem alta e casa com uma baixinha aqui da Paraíba. Não, Então, a Mônica, não tendência. complique não, não complique não, o negócio é simples aqui. E aí, gente, o que é que vocês acham? Eu tinha a média de 1,65. Coloquei uma pessoa que fugia completamente daquela média. O mais alto que eu tinha era 1,95. Agora o mais alto que eu tenho é 2,52. A média estava aqui, ó, 1,65. Ela passou, né, sem essa pessoa era 1,65. Com essa pessoa passou para 1,70. E aí, a média da população, ela é 1,65 ou é 1,70? Agora ela passou, no meu ponto de vista, a ser 1,70, porque teve a chegada desse novo integrante com essa altura toda, né? Uhum. Aí não poderia mais ficar de 1,65, no meu ponto de Tá. vista. Não sei se é o Por correto. isso, não está correto. Por isso que é importante a gente saber analisar os resultados, tá? Aquele 2,52 é uma coisa comum ou é algo fora do padrão? É algo fora do padrão. Fora do padrão. Completamente fora do padrão, certo? Então, quando eu É um falo, mutante. quando eu falo que aquela média subiu para 1,70, 1,70 não representa a população, a média da população. Por quê? Porque aquela pessoa de 2,52, ela é algo, né, extraordinário, algo que não representa a população em si. E aí é o que a gente chama de desvio padrão, tá? Então, quando eu for analisar os resultados, eu vou tirar essa pessoa. Por quê? Porque ela foge do padrão ali. E aí, fugindo esse padrão, eu vou ter alteração na minha média que não representa a população. Certo? Deu para entender? Deu sim. Pronto. Por isso, quando a gente está analisando dados, é isso, vocês... Alguém falou, não lembro se foi agora em epidemiologia, foi outra disciplina aí que perguntou se podia ser aplicado nisso, eu esqueci agora qual foi o nome. Saúde pública, sei lá, alguém falou aí alguma coisa do tipo. Então, eu preciso saber interpretar os resultados, tá? Um exemplo, em 2014 teve o surto de Zika, né, aqui no Brasil, devido à Copa, não sei o quê, e teve um alto índice de microcefalia. Se a gente for considerar a média histórica, se a gente colocar o ano de 2014, essa média vai para cima. Só que 2014 representa a realidade do que costumava acontecer? Não. 2014 foi um desvio, né, um desvio padrão, devido às circunstâncias, e aí você explica o que aconteceu, e por isso que aquele número foi superior. Tá? Por isso que é importante a gente entender um pouquinho da matemática, para a gente poder saber avaliar
as informações. Ok? Posso seguir? Dentro do controle, do estudo controle, a gente pode ter dois tipos, o que a gente chama de controle positivo e controle negativo. Então, aqui eu quero saber se a pomada A vai ser útil para controlar verrugas, né? Então, eu sou de indústria farmacêutica, estou ali desenvolvendo uma pomada, e eu quero saber se essa pomada ela é eficaz para verruga. E aí a gente tem o que chamamos de grupo experimental, como eu já falei, né? Que é aquele onde eu vou colocar o parâmetro de investigação, que no caso é a pomada A. O grupo controle, eu não vou aplicar nada, certo? Por quê? Porque eu vou ver como que a verruga se desenvolve naturalmente, né? E comparar com aquela que está sendo utilizada a pomada. Tá bom? Deu para entender? Pessoal? Deu, professora, Deu, continue. professora. Ok, então controle negativo, eu tenho um grupo experimental e eu tenho um grupo controle. Já no grupo controle, ou no estudo controle positivo, eu não vou ter um grupo controle sem fazer nada. O que é que eu vou ter aqui agora? Eu quero saber se a pomada B é melhor do que a pomada A. Isso acontece muito na indústria farmacêutica, né? Então, por exemplo, pessoas como eu, que têm alergia a muita medicação, né? Então, ela precisa tomar outras medicações que não possuam aquele princípio ativo que causa alergia, né? Então, a gente precisa existir um estudo com outro princípio para ver se vai alcançar, né, os resultados ali para aquelas pessoas que não podem tomar aquela medicação. E aí, no caso aqui, eu estou querendo saber se a pomada B é melhor do que a pomada A. Né? No meu grupo experimental, eu vou colocar o que eu quero investigar, que no caso agora é a pomada B. Tá? Então, eu vou aplicar naquelas pessoas a pomada B. E no grupo que a gente chama de controle positivo, aí eu uso a pomada A. Tá? Eu vou usar a pomada A porque eu já sei como a pomada A age, eu já sei como ela funciona. Vamos supor que a pomada A ela seja eficaz para verruga, ela, né, consegue resultados de eliminar em uma semana, só que ela deixa cicatriz. Aí, né, é ok, né? Funcionou. Só que aí a B, ela também é eficaz, ela elimina a verruga, só que ela não deixa cicatriz, mas em compensação você tem que fazer um tratamento por um mês. E aí o que é que vai acontecer? De acordo com o local da verruga, o médico pode estar direcionando o tratamento com a pomada A ou com a pomada B. Exemplo, eu estou com a verruga no rosto. O rosto não é legal, né, ter cicatriz. Então, eu faço o tratamento com a pomada B durante um mês, e aí, quando sarar, vai ficar sem marca nenhuma. Já, a outra situação, eu tô com a verruga no joelho, né? Para quem teve uma infância boa, tem o joelho todo arrebentado, né? Cheio de cicatriz. Não, uma cicatriz a mais ou a menos não vai fazer diferença nenhuma. Põe logo a pomada A aí, em uma semana eu me livro disso. Então, isso na indústria farmacêutica é bem comum. E aí, a gente tem um outro tipo de estudo, que é o procedimento cego, tá? Está sendo muito utilizado agora nessa questão da pandemia, né, na utilização de medicações, né, no tratamento. Então, o processo no qual o pesquisador, né, o investigador, a mesma coisa, que está a fazer o experimento não sabe qual dos dois conjuntos de dados recebeu o tratamento. E quando nem os pacientes, nem o investigador sabem qual tratamento que recebem, dizemos que temos o procedimento duplamente cego. Tá? Isso é importante, por quê? Porque às vezes pode existir influência, né? Ao pesquisador saber, ao ele ter o conhecimento de quem está recebendo o tratamento A ou B, né? Isso pode ter influência nos resultados, e aí por isso que às vezes ninguém vai saber os resultados depois que vai mostrar quem recebeu ou quem não recebeu. Tá?
Às vezes, o que é que acontece? Vamos supor, tá fazendo uma pesquisa para saber se a utilização de células-tronco vai influenciar na recuperação de cirurgia cardíaca. Um exemplo. Aí, num grupo, você pega, coloca soro. No outro grupo, você coloca células-tronco. E aí, né, o paciente ele não vai saber se ele recebeu o tratamento A, né, o da célula-tronco, ou se ele recebeu o soro. Ele não vai saber disso. Os resultados depois vão mostrar, tá? E às vezes nem o médico que está fazendo o procedimento vai estar sabendo também. Isso serve para quê? Né? Como eu disse, vai ter a questão que pode influenciar tanto o investigador sabendo, o pesquisador sabendo, quanto também se o paciente ele souber. Por quê? Porque a gente tem aí o próximo slide, a questão do placebo. Aí vocês já ouviram falar de placebo? Já, o efeito placebo. Uhum. Então, o placebo é o quê? Quando a gente tem um tratamento desenhado para parecer exatamente como um tratamento verdadeiro, só que sem um parâmetro de investigação. Ou seja, vamos supor, você tem um comprimido ali, como já aconteceu, não lembro agora qual foi o ano, mas eu acho que foi na década de 90, que o pessoal estava vendendo pílula anticoncepcional de mentira, era farinha, tá? E aí foi um lote lá, e aí muitas mulheres acabaram engravidando, tomando certinho, mas na verdade não era o hormônio, né? Era simplesmente farinha. E isso acontece muitas vezes também quando, às vezes, um paciente chega no hospital, né? Chega para algum atendimento e tá lá, muito agoniado, muito desesperado, tal, querendo remédio. E às vezes você identifica que o problema está mais na cabeça do que propriamente dito em algo físico, né? Quando o enfermeiro faz lá a anamnese, Sistema exame tudo nervoso. direitinho. Exatamente. Aí você pega, coloca ali um sorinho com nada, só o soro. Aí você diz que tem uma medicação ali que ele vai ficar tranquilo. Aí pronto, só com sorinho ele já fica de boa. Ou seja, ele tinha algum problema? Não, né? E aí depois pode ser encaminhado para um psicólogo, um psiquiatra, né? Então, o placebo ele serve ali, né, como se fosse o real. Às vezes a pessoa até diz que teve um efeito, mas na verdade não era nada ali que aquela pessoa tomou, certo? Então, gente, nossa segunda atividade são essas 4 questões, certo? Lembrando que não é proibido pensar, vocês podem, né, responder com calma. Lembrando também que é cada um dentro do seu trabalho. E as perguntas são as seguintes: qual é a pergunta que você tenta responder com o seu trabalho? Ou seja, qual é a sua pergunta norteadora? Depois, por que é importante a questão que está em estudar? Vocês têm que me convencer que é importante, tá? Se conseguir me convencer, a justificativa de vocês está boa. Lembrando que isso aqui é a justificativa, não, nenhuma dessas perguntas elas vão ter citações, tá? E a justificativa é do ponto de vista científico e social, não do ponto de vista pessoal. Porque eu gosto, porque eu quero, porque eu vivenciei isso. Não, tá? É do ponto de vista da relevância social e científica do trabalho. Qual a hipótese do seu trabalho? Lembrando que a hipótese é a resposta à sua pergunta. Então, eu sugiro vocês fazerem a pergunta e logo em seguida a hipótese, tá? Para o raciocínio ficar mais claro. E quais as previsões da hipótese, ou seja, os resultados esperados de vocês. E aí, com isso, vocês têm as respostas da segunda atividade do TED, né? As 4 perguntinhas aí. E observem que vocês respondendo isso, vocês já vão ter boa parte do trabalho de vocês feito. E aí, o Tonzinho se despedem de vocês da aula 2 e vamos agora para o material da aula 3. Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto, eu tô só igual aquele gatinho preto, serrando a unha. Só observando? Prof. Mas o que importa é que esteja entendendo. Tá entendendo? Com certeza. Então tá bom. Então vamos lá, gente.
continuando aqui, né, ainda dentro do método científico, ainda trabalhando com a questão da coleta de dados e avaliação de hipóteses. A gente ainda não vai sair disso. E aí, primeira pergunta da atividade 3, tá? Como testar a sua hipótese? Ou seja, gente, qual é a metodologia de vocês? Só isso. É uma pesquisa de campo, é uma pesquisa bibliográfica, tá? Se você já tiver mais informações que você possa estar colocando aqui, ótimo, porque isso vai estar ajudando você a construir o seu trabalho. E aí, né, dentro do que a gente falou agora há pouco, a gente tem manipulação experimental e estudos observacionais, né, como exemplo. Tem outros tipos também, mas aqui só para ilustrar. Então, na manipulação experimental, a gente tem que o pesquisador faz alterações do seu sistema experimental e vai medindo o efeito das alterações que ele vai, né, avaliando. Já no estudo observacional, como eu falei, a gente tem um instrumento de coleta, onde você vai definir quais são as informações que vocês devem estar coletando, mas não vai estar manipulando nada, apenas observa as relações entre as variáveis que vocês sinalizaram que precisava ser coletado, tá bom? Então, são métodos diferentes de coletar dados. Existem vários outros, como eu disse, aqui são só para ilustrar. E aí eu quero que vocês reflitam comigo essa frase. Um bom desenho amostral é um compromisso entre a quantidade de informação que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição. Primeira coisa, desenho amostral é a mesma coisa que metodologia, tá? Então, uma boa metodologia é o compromisso entre a quantidade de informação que podemos ter em função dos recursos que temos à disposição. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que vocês acham? Tem gente? Pessoal, pessoal, pessoal. Bora, gente. O que é que essa frase significa? Cri, 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 cri. Grilinhos estão reinando aqui na turma. Bora, gente. A aula vai acabar e vocês não vão falar. Vocês estão me ouvindo ou eu tô só aqui na sala? Tem gente? Eu tô ouvindo você, tô tentando formular aqui uma resposta. Peraí. Eu acho que é de acordo com o que a gente, nossa pesquisa, né, nosso conteúdo escolhido. O que mais? Desempenhar, não é? O que mais? Bora, gente, bota essa cacholinha para funcionar. Professora, deixa eu falar com minhas palavras. Eu acho assim que esse desenho amostral, essa frase quer dizer que a metodologia que a gente só pode fazer um trabalho, vamos dizer assim, se a gente puder ofertar uma quantidade de informações assim verídicas, mas que a gente também tem que ter recursos para isso. A gente não pode, por exemplo, mirabolar uma coisa que a gente não pode fazer. Mais ou menos assim. Entendeu? Porque às vezes eu escuto muito, às vezes, nas aulas que eu assisto assim por fora, né? Porque a gente sempre fica vendo alguma coisa. E os professores sempre dizem, ó, gente, vocês têm que elaborar pesquisas que vocês possam fazer, entendeu? A possibilidade de você possa realmente fazer uma pesquisa de futuro para você, porque senão, antes de você mirabolar, eu quero falar sobre Marte, mas você tem como falar sobre Marte? Está à sua disposição, você tem recursos. Exatamente. Pois é, entendeu? Você não pode mirabolar se você puder formular, eu acho que é assim. É bem esse o raciocínio mesmo. Então, uma boa metodologia é o compromisso da quantidade de informação que você pode obter, só que essa informação que você pode obter, ela tem que estar diretamente relacionada ao recurso que você tem à disposição. Vamos supor, eu quero fazer um estudo, beleza, o projeto está maravilhoso, minha metodologia, eu vou coletar isso, aquilo, não sei o quê. Eu preciso de 100 mil reais, preciso de um laboratório, preciso de equipamentos XYZ.
Tá, mas você tem só R$ 100 no bolso. E aí? Você vai conseguir fazer esse trabalho? Não. O projeto tá lindo, maravilhoso, mas nunca vai sair do papel. Porque você não tem os recursos necessários para tornar ele viável. Lembra que a gente tinha falado, numa das outras aulas, a questão do tempo? A gente precisa desenvolver uma pesquisa de forma que a gente consiga cumprir o prazo. Isso é importante. Mas a gente também precisa desenvolver uma pesquisa que você possa desenvolver com o recurso que você tem. Não adianta você dizer que vai coletar a glicemia de 5.000 pessoas se você só tem dinheiro para coletar 100 pessoas. Certo? Todo mundo compreendeu? Gente? Considerar que sim, viu? E aí, eu quero que vocês me digam, né, a segunda questão aqui da atividade 3, se existe variação entre indivíduos, objetos ou populações no trabalho de vocês. Então, como vocês viram, todas as perguntas aqui são muito objetivas para cada trabalho. Então, a resposta do trabalho de Mônica vai ser diferente do trabalho de Flávia, que vai ser diferente do trabalho de Diego e assim por diante. Certo? E aí vocês vão dizer, existe variação? Você vai dizer, sim, existe. De quê? De indivíduo, de objeto ou de população? Qual é a variação? No meu estudo tem variação de idade. No meu estudo tem de população. E assim por diante, certo? Vocês vão dizer se existe, qual é a variação. Não precisa dizer se é indivíduo, objeto ou população. Precisa dizer qual é. É idade, é altura, é peso, o equipamento e assim por diante, ok? E aí a gente precisa, né, entender que as variações ao acaso elas existem, né? Cada indivíduo, apesar de sermos todos, no caso, né, usando como exemplo o humano, apesar de sermos todos humanos, temos, né, 2 braços, 2 pernas, né, o padrão aí da anatomia humana, mas a gente tem variação. Então tem o tamanho da mão diferente, tem a altura diferente, tem a largura do ombro diferente e por aí vai, né? Então, as variações ao acaso são a diferença entre valores medidos da mesma variável em indivíduos do mesmo conjunto. Então, exemplo aqui, eu quero comparar 2 populações, a altura de 2 populações. Aí eu tenho a população A, a população B. Ambas são seres humanos, né? Mas a gente vê que tem variação. Tem variação dentro do próprio grupo, ó. Aqui, ó, alturas diferentes, né? Então, quanto mais em grupos diferentes. Então, os estudos, eles ocorrem justamente por causa das variações ao acaso. E a gente precisa identificar quais são as variações que a gente precisa coletar para realmente saber se o estudo é ou não, se a coleta de dados vai ser ou não realmente representante da realidade ali, né? Fiel ao que a gente está tentando estudar. E aí, gente, esse estudo aqui, eu não vou falar dele hoje, tá? Porque não dá tempo, a gente só tem 5 minutinhos, e ele é um pouquinho mais detalhado, tá? Eu cheguei a fala dele na turma da manhã, não querendo comparar, tá? Mas assim, eu cheguei a fala dele, mas não vai fazer influência, né, entre vocês vão estar mais atrasados ou não. É porque a turma de vocês é um pouco maior, então é mais participativa. Isso é bom. E aí a gente acaba tendo essa variação de um ou outro slide diferente, mas isso não influencia em nada. É só no sentido de que, para não quebrar o raciocínio deste exemplo, no meio e continuar na semana que vem, tá? Então, vou pular esse slide, vou para o seguinte, e aí a gente continua, começa esse exemplo aqui na semana que vem, tá? Então, para finalizar, a estatística é uma ferramenta para relacionar as características de um conjunto de dados limitado, ou seja, de uma amostra que vai ter as características do universo ou da população a qual aquela amostra foi retirada. Exemplo, vamos supor que eu vou fazer um estudo
Aí aqui seria 100% da minha população. Só que eu preciso pegar 100% daquela população. Será que se eu pegar só um pedacinho não seria suficiente? Então, nos estudos, a estatística vai ajudar vocês a definirem qual, né, seria o mínimo que você precisaria ali para fazer aquele estudo, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente fala. Semana que vem, a gente tem nossa aula normal, dia 17, tá? Dia 22, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma cirurgia, então dia 24 eu não darei aula ao vivo, tá? Mas aí a gente vai ter encerrado já essa aula 3 na semana que vem. E aí, no dia 24, eu envio para vocês, no caso eu posso enviar até antes, né? A aula sobre citação e referência, tá? Vai ser uma aula gravada, vai ter, né, mais do que o tempo de aula, mas aí vocês vão assistindo, certo? Porque aí já vai adiantando também o trabalho de vocês. E aí, qualquer dúvida, depois, quando a gente tiver a próxima aula presencial, a gente tira as dúvidas, ou então no próprio WhatsApp, né? Alguma coisa a gente pode estar esclarecendo. Dia 1º de outubro, eu ainda vou estar de atestado, mas qualquer coisa, né, dependendo de como eu tiver, eu já posso estar fazendo a prova oral com vocês, certo? Dia 1 e dia 8, porque o oficial é dia 8, só que uma turma é muito grande, a gente vai precisar de vários dias para poder estar fazendo essa avaliação. Eu informo para vocês se dia 1º dá certo ou não, né? Eu informo com antecedência, de acordo com a minha recuperação. De qualquer jeito, ainda vou estar de atestado. Ok? Alguma dúvida, gente? Pessoas? Boa noite, professora. Eu queria Ou- saber como é que vai ser a prova. A prova vai ser oral, qualquer coisa você pode ir na aula 1, eu expliquei tudo direitinho. Mas a prova vai ser oral através de uma videochamada, tá? Se o trabalho for em grupo, então vocês façam um grupo no WhatsApp com todo o grupo, né, do TCC de vocês e me coloquem nesse grupo. E aí eu faço uma videochamada com os 2 ou 3, né? E faço as perguntas relacionadas ao TCC de vocês. Lembrando que não pode ter leitura, tem que estar tudo na cabecinha de vocês, né? Eu vou estar avaliando o conhecimento de vocês. Vou perguntar o título do trabalho para eu poder ter um direcionamento, né? Vou perguntar um pouco da contextualização de vocês, vou perguntar qual é a justificativa, a pergunta norteadora, a hipótese, os objetivos e a metodologia. Lógico que não vai estar tudo 100%, mas eu preciso saber que vocês têm ali, né, tá encaminhado alguma coisa. Por isso que eu não sou tão rígida na avaliação da N1 de vocês, tá? Quando vocês estiverem no TCC2, semestre que vem, que eu vou fazer esse mesmo esquema de avaliação oral, aí eu vou ser mais rígida, porque essas mesmas perguntas eu vou fazer no TCC2, além de acrescentar outras, e aí vocês já precisam estar dominando mais ainda o trabalho, tá bom? Prof, Certo. e quem vai fazer sozinho? Não precisa. A senhora faz chamada de vídeo, né? Aí eu faço, não precisa fazer grupo nem nada, não. Certo. Entendeu, Fabiana? Entendi, professora. Tá. Mais E alguma? vai ter TED, Professora, Tem o TED, que foram essas questões que eu estava falando para vocês. Aonde tem, ó, aqui, deixa eu... Atividade 3, questão 1. Então, na aula 1, vai ter lá um local. Eu acho que é no 6º slide, alguma coisa tipo assim. Atividade 1, aí tem 6 questões, certo? Agora, no slide 2 que a gente finalizou, tinha lá, atividade 2. Aí, as questões de 1 a 4. Aí, aqui, atividade 3, questão 1. Aí, durante essa aula, vai ter questão 2, vai ter questão 3 e vai ter questão 4. Esse é o TED que vocês devem responder quando a gente terminar a aula da semana que vem, que é essa aula 3. Aí eu vou enviar um link para vocês, onde vocês vão preencher, né? Vão colocar essas respostas nesse link, tá? Mas vocês já devem estar respondendo, Sim. certo? professora, só Oi. uma dúvida. No caso,
a gente já tem que estar se reunindo com os nossos orientadores para dar início à formação desse TCC, não é isso? Já deveria. E quem for meu Eu já orientando, que é tanta estou gente que eu não sei passando mais, mal manda só mensagem de para mim. pensar. Oi? Eu já estou passando mal, que a professora que vai fazer minha orientação, ela disse que a gente tem que se reunir. Aí marcou, né, como eu tinha conversado com a senhora, para já começar. Meu Deus do céu. Já estão atrasados, na verdade. A gente já está na terceira ou é quarta semana Porque de essa aula. apresentação, professor, essa apresentação do TCC é a faculdade, é os professores da faculdade todinho, do curso todinho que vai fazer parte dessa banca? Como é isso? Me explique. Lá no edital que eu mandei para vocês hoje, a gente está explicando tudinho. Mas, resumidamente, porque a nossa aula já acabou, quem faz parte da sua banca é quem está te orientando e 2 professores que você convida. Esses professores, obrigatoriamente, têm que ser professores da faculdade. Certo? Você vai convidar e eles podem aceitar ou não. Tá? Então, aqueles que aceitar, então, vão ser 2 professores e seu orientador. 3 professores fazem parte da banca. E esqueci o que eu ia perguntar, meu Deus. Hoje que eu parei para ver isso à tarde com ela e já está me dando um sistema nervoso, mas vai dar tudo certo. Quem vai apresentar sozinha? Tem alguma, tipo assim, O entra toda... trabalho ele pode ser individual, dupla ou trio. Independente da quantidade de alunos, o trabalho tem que ter o final, né, de 10 a 20 páginas e a apresentação é de 20 a 30 minutos, independente da quantidade de alunos. Certo? Pronto, vai dar certo, em nome de Jesus. Leiam o edital todinho que eu mandei para vocês. Eu certo? vou ler uma lidazinha hoje e amanhã, e qualquer coisa eu vou ter que lhe aperrear um pouquinho para a senhora me esclarecer alguma dúvida que eu tenho. Eu vou copiar num cadernozinho, que é que eu estou com dúvida, e a senhora me passa. Tá certo. Como eu disse, quem for Certo? me orientando, me mande um oi e diga, professora, eu sou sua orientando para poder botar vocês no meu grupo de orientandos, tá? É muita gente, eu não lembro não. Então, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, se cuidem, evitem aglomeração, usem máscara, Tchauzinho, né? professora. Fique com Deus. Aproveitem o Até a final de próxima semana. semana. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchauzinho. Oi, professora. Tchau.